Eu tenho certeza que Deus vai falar com o seu coração também, como já falou no meu. O tema da pregação nessa noite é Aprendendo com Noé. Eu acho que todos já ouviram falar sobre Noé, né? Até as crianças, quando a gente fala, já... Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 6. Gênesis 6. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá? É bem fácil de achar. 6, a partir do versículo 5, nós vamos ler do 5 ao 9. Diz a palavra do Senhor. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de o haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Só até aí. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, ó Pai, pela tua palavra, Pai, nessa noite, e peço a Deus que o Senhor fale em cada coração, Senhor. Continue falando no meu, como o Senhor já começou a falar, Pai, fale no coração da tua igreja, Pai, e que verdadeiramente cada irmão nessa noite saia daqui totalmente edificado pelo Senhor, Pai. Que os ouvidos de cada um estejam totalmente abertos, Pai, para ouvir, Pai, o que o Senhor, o que o teu Espírito está falando nessa noite, Pai. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Deus começou a me incomodar essa semana sobre essa passagem, que fala sobre Noé. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra que Ele criou, Ele olhou para a sua criação, e quando Ele olhou para a criação, Ele só via o quê? Maldade, só via pecado. Ele olhou e viu, só tinha pecado na terra toda. A terra tinha sido tomada pelo pecado. E a Bíblia usa um termo, que eu já até expliquei para os irmãos, que a Bíblia diz que a terra estava tão estragada, que a Bíblia diz que Deus, Ele se arrependeu de ter criado um homem. E disse assim: eu vou fazer sumir da face da terra todos os homens, todos os animais, todos os répteis, todas as aves, tudo que eu criei. E eu já expliquei para os irmãos aqui que se você for para o original e trouxer esse se arrependeu, mostra que o coração de Deus ficou muito triste quando Ele olhou para a terra. Porque tem algumas passagens na Bíblia que colocam algumas coisas que não tem como se referir a Deus. Uma delas é arrependimento, porque Deus, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E eu já expliquei para os irmãos aqui que Deus, Ele nunca se arrepende, sabe por quê? Só se arrepende quem erra. Deus nunca errou. Quando Deus criou o homem lá no início, Ele já sabia que o homem, quando Ele criou o homem, Adão e Eva, Ele sabia que o homem ia pecar. E mais, Ele sabia antes da criação o que ia acontecer na época de Noé. Antes da criação Ele sabia o que ia acontecer nos tempos que nós estamos vivendo hoje. Tudo já estava ali, o Senhor ciente, porque Ele é o único onisciente, é o único que é ciente de todas as coisas. O inimigo das nossas almas não sabe o nosso amanhã. Ele imagina, mas Deus sabe tudo que vai acontecer na frente. Então, essa palavra, Deus se arrependeu, na verdade quer dizer, Deus, Ele se entristeceu de olhar a terra, porque só via maldade. O pecado tomou conta. E de repente Ele olha, encontra um homem diferente de todas aquelas pessoas, encontra um homem diferente. Nós vamos falar sobre esse homem que é Noé.
E ele diz, e Deus, ele diz, se há um justo nessa terra, eu não posso não posso simplesmente aniquilar toda a humanidade se há um justo nessa terra. Porque o justo faz a diferença. E o Senhor chegou para ele e disse assim, olha só, Noé, faz uma arca. Vai lá, faz uma arca. Deus deu a medida da arca, disse como devia ser a arca. E disse, olha, nessa arca vão ser salvos você e suas famílias. E Deus falou os animais que ia ser conduzido para aquela arca. Olha, e guarde uma coisa, não foi Noé que pegou os animais e levou para a arca. Quando a arca estava aberta, os animais, eles mesmos se conduziram à arca. Porque é coisa de Deus. E eu queria falar um pouquinho sobre as qualidades de Noé que nós devemos ter nas nossas vidas. Característica do caráter. Porque muitas vezes, sabe o que acontece? Nós achamos que... Eu achava dessa forma. Antigamente eu achava que tal pessoa não tinha caráter. Todos têm caráter. Todos têm. Todas as pessoas têm características que formam o seu caráter. O caráter pode ser bom ou ruim. E nós vamos ver algumas características do caráter de Noé, que a palavra de Deus coloca. E eu peço que você preste atenção e deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração. Às vezes nós vemos características de homens de Deus e nós achamos, mas isso é tão distante para mim, é tão difícil eu chegar a esse ponto. Pode ser difícil. Mas eu não estou falando aqui para você... Nós devemos tentar ser igual a Jesus. Jesus é inalcançável, mas ele é um alvo a ser seguido. Mas quando Deus cita homens são alcançáveis. Você está entendendo isso? Jesus é inalcançável. Eu cheguei a tentar, eu vou ser igualzinho Jesus. Eu vou conseguir? Mas posso ter como alvo. Eu disse assim, eu vou ver as características de Jesus e eu vou tentar seguir essas características. Mas quando Deus coloca homens, é porque são alcançáveis essas características que nós devemos buscar na nossa vida. E a primeira característica que a Bíblia mostra sobre Noé, está em Gênesis 6:8, que diz, Noé, porém, achou graças aos olhos de Deus. Sabe o que significa isso? Noé agradava o coração de Deus. Então a primeira característica que nós temos que buscar para nossas vidas é procurar agradar o coração de Deus. Não é para você responder não, eu estou fazendo essa pergunta para mim. Se eu perguntar para você, a sua vida agrada o coração de Deus, você vai fazer como? Assim? Vai fazer assim? Ou vai fazer assim? Olha, começa a olhar para o seu dia a dia. Não vou falar que é um momento que você está no culto, não. No seu dia a dia, se perguntar como é, diante de Deus, quando olha, porque Deus olha para nós. A Bíblia diz que o Senhor procura os fiéis da terra. Então Deus olha, quando Ele olha para o pastor Rogério, ou ele se agrada ou ele não se agrada. Quando Ele olha para você, quando Ele olha para qualquer homem, o olhar dele, ou ele está se agradando, como ele se agradou de Noé. Ele não se agradou de mais ninguém naquela época, o negócio estava feio. Ele olhou lá e disse assim, olha, meu Deus do céu, está ruim de achar um. Tem Noé. Esse daqui eu me agrado dele. Então, isso quer dizer que Noé era perfeito? Por isso que eu falo, não é inalcançável, porque Noé era perfeito? Não. Nós encontramos depois que ele saiu da arca, tudo, teve um momento lá que a Bíblia mostra até um erro de Noé. Teve uma vez lá que ele encheu a cara, se embriagou, ficou totalmente nu. Só que Deus não viu Noé por uma atitude isolada na vida dele. Deus olhava como era a vida dele no seu dia a dia.
Deus não procurava em Noé um homem perfeito, porque sabe que não há homem perfeito. Então o que Deus está falando para você, né? Deus não está exigindo de você perfeição, mas o que Ele está falando para você procurar agradar o coração dEle. Eu vou fazer isso. Não vou fazer, porque eu sei que se eu fizer isso, vai desagradar a Deus. Eu vou fazer isso. Mas por que você vai fazer? Porque eu sei que isso vai agradar a Deus. Igual às vezes eu chego assim e falo assim: irmão, vai na igreja hoje. Não, se Deus quiser, eu vou. Eu disse: então já está então você vai, porque se Deus quer. Eu já ouvi tanto isso: se Deus quiser, eu vou. Deus quer que você esteja aqui adorando o nome dEle, engrandecendo o nome dEle. Então, procure no seu dia a dia, antes de tomar atitudes, falar assim: isso está agradando, isso não está agradando, então eu vou deixar de fazer. E Noé era assim. Noé, Deus achou graça aos olhos do pai. Quando o filho é bom filho, o pai fica todo feliz. Sabe disso? Nós somos pais. Não é que você não ama seu filho, você ama. É incondicional, o amor de Deus é incondicional. Mas nós que somos pais, quando o filho é bom filho, você fica todo feliz. Pô, meu filho, olha, esse filho, como o filho é bom, você fala assim: eu tenho orgulho desse filho, eu tenho orgulho. Orgulho é um orgulho pelo lado positivo, tá, gente, né? Eu tenho orgulho desse filho. Esse filho daí só me traz felicidade. Eu já ouvi tanto isso. Esse filho só me traz felicidade. Como tem aquele filho que você: meu Deus, esse filho só me traz problema. Já ouvimos? O filho que só traz felicidade é aquele, só me traz, eu amo. Eu não vou abandonar meu filho nunca, mas só me traz dor de cabeça. Isso que o pai fala assim, ou a mãe: só me traz dor de cabeça, é porque está fazendo as coisas que agrada ou desagrada? Desagrada. E aquele que você fala assim: meu filho, eu tenho orgulho do meu filho, porque ele faz aquilo que agrada. Então a primeira qualidade de Noé, ele procurava agradar a Deus. A segunda qualidade de Noé, sabe qual é? Ele não se conformou com esse mundo. Não precisam abrir. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com esse mundo, não vos conformeis com esse século. Meu irmão, eu já vi gente que fala assim: pastor, mas é tão difícil ser crente onde eu trabalho. É tão difícil ser crente na minha casa. É tão difícil ser crente com quem eu convivo. Não é. A Bíblia diz que Deus só olhou e só viu ele. Então ele convivia com pessoas que não agradavam a Deus. Eles conviviam com pessoas que viviam na maldade, viviam no pecado, fazendo tudo que desagradava a Deus. Ele podia ir na maré, ele podia ir na onda, mas ele não se conformou. Ele sozinho disse: eu tenho que ser diferente, porque eu sirvo a Deus. Eu tenho que ter minha vida diferente. Então não importa com quem você convive no seu trabalho, para você ser fiel, para você ser diferente. Quando eu vejo quando Deus dá a instrução, sobre a arca, Deus fala para Noé: Noé, quando você construir a arca, pega betume e passa betume por fora e por dentro. Sabe para que servia o betume? A maioria dos irmãos sabe. Era para tapar as brechas. Muitas vezes, sabe o que acontece? Se ele não passa betume, a água que estava lá fora, ali a arca simboliza, eu estava explicando para vocês, simboliza a salvação. E muitas vezes nós temos que tapar as brechas para que o mundo não entre. Quando o mundo entra dentro da arca, que simboliza a salvação, traz o quê? O barco vai afundar, vai trazer morte, vai estragar aquilo que Deus está fazendo. E Noé, ele não deixava que o mundo, as coisas que estavam no mundo, entrassem o quê? No coração dele. Não vos
Quando o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, não vos conformeis, você não pode pegar a forma do mundo, não pode ser igual ao mundo, não pode deixar, muitas vezes aqui que acontece, eu falo sempre aqui, não podemos deixar que as coisas lá de fora influenciem aqui dentro, nós temos que influenciar lá fora, não podemos, lá fora todo mundo age assim. Outra coisa, nós aprendemos através da vida de Noé. A Bíblia diz que ele era justo. Salmo 112:4 diz: ao justo nasce a luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Quando Deus olhou para a terra, ele olhou para Noé e viu em Noé, sabe o que? Um justo. Sabe o que é a Bíblia quando fala sobre ser justo? Principalmente quando você vai no Velho Testamento, faz sempre uma comparação entre o justo e o ímpio. Nós vamos estar até falando isso. Mas ser justo na Bíblia significa ser de Deus. Aquele que é de Deus, quando olhou lá para a terra, ele só viu um justo. Só viu um e disse: esse é de Deus, esse é meu. Aí eu lembro logo de Abraão. Quando Deus estava disposto a destruir Sodoma, que era uma cidade onde estava Ló, Abraão foi interceder a Deus por Sodoma. Aí chegou assim e disse assim: Deus, olha só, eu não acho justo o Senhor destruir um lugar, se ali tem justos e ímpios, porque o justo não pode pagar pelo ímpio. Deus queria destruir Sodoma, porque Sodoma estava tomado pelo pecado também. Aí Abraão chega para Deus e fala assim: Deus, olha, mas se em Sodoma tiverem 50 justos, o Senhor vai destruir Sodoma a si mesmo? Aí Deus: não, por amor de 50 justos, eu não destruiria Sodoma. Mas não tinha 50. Aí Moisés chegou de novo e disse: Senhor, eu vou me atrever. Se tiver 5 a menos. Aí o Senhor falou assim: Abraão, se tiver 45 justos, eu não vou destruir Sodoma. Aí chega Abraão de novo e diz: eu vou me atrever de novo, Deus. E se tiver 40 justos? Se tiver 40 justos, como Deus não se cansa, a gente pode. Eu não vou destruir Sodoma. Senhor, e se tiver 30 justos? Se tiver 30 justos, eu não vou destruir. Senhor, eu vou me atrever de novo. Se tiver 20 justos, se tiver 20 justos, eu não vou destruir. Senhor, mais uma vez, eu vou me atrever. Se tiver pelo menos 10 justos. Aí o Senhor: se tiver 10 justos, eu não vou destruir Sodoma. Só que não tinha. E a Bíblia diz que Noé era justo. Ser justo é aquele que vive na luz. A Bíblia diz que nós fomos resgatados do império das trevas para o reino do Senhor. Meu irmão, todos nós fomos resgatados do império das trevas. É o inimigo que tinha domínio sobre as nossas vidas. Você já foi dominado pelo inimigo. Eu era dominado pelo inimigo, mas um dia o Senhor, a Bíblia diz que através de Jesus eu fui resgatado. Eu já falei aqui a diferença de império para reino. A Bíblia não diz que eu fui tirado do reino das trevas para o reino de luz. Fala que eu fui tirado do império das trevas para o reino de luz. Porque se você for no Velho Testamento, império significa o quê? Quando alguém chegava com um império, ele escravizava, ele oprimia. O reino é diferente. Porque no reino de Deus não tem opressão nem escravidão. Tem misericórdia e amor de Deus. O reino de Deus não é firmado em obras feitas por homens quaisquer. Não tem sua base em ouro e poder, nem tampouco em saber. Não é feito de comida nem bebida, mas sim de muitas vidas que se tornaram filhos de Deus. Nós fomos resgatados do império das trevas. Você foi trazido para o reino de luz. Então aquele que é justo tem que viver no reino de luz. A Bíblia diz que nós devemos viver na luz.
porque eu não estou mais em trevas. Então hoje eu tenho que viver na luz. Noé vivia em luz. Ele estava no meio das trevas, mas ele vivia em luz. E a palavra de Deus tem um versículo que eu gosto muito, que faz a distinção entre o justo e o ímpio. Não precisa abrir, Malaquias 3,18 diz: vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vereis a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e não serve. Tem uma diferença. Mas servir, se ser um justo ou ser um ímpio, é uma escolha. Servir a Deus e não servir é uma escolha. Se não quisermos servir, não pense que o Senhor vai te obrigar. Você já foi da igreja, agora você é obrigado. Não, você tem uma escolha. Ninguém aqui é obrigado a servir ao Senhor. Ninguém aqui é obrigado a ser justo. Mas quando o Senhor fala que há uma diferença entre o cuidado, a proteção de Deus ser como Pai sobre as nossas vidas, há uma diferença. E Noé, a Bíblia diz que ele era o quê? Justo. A Bíblia diz que ele era justo e íntegro. Ele era íntegro. Provérbios 10, 9 diz: quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue vereda tortuosa será descoberto. O que significa ser íntegro? Ser íntegro que significa ser reto. Reto é o contrário de torto. Aquele que não é íntegro anda em caminhos o quê? Tortuosos. Uma vez eu cantei a musiquinha aqui do Toque Toque, para quem já é professor, né, lembra, né? Toque, 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 alguém me bate. Agora eu vou cantar outra musiquinha de criança. Eu vi um homenzinho torto que morava numa casa torta. Sua vida era o quê? Toda torta. Mas um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou. E aí tudo que era torto, Jesus já transformou. Meu irmão, nós éramos tortos. Andávamos em caminhos tortuosos. Mas um dia o Senhor endireitou. Hoje eu não sou mais torto. Hoje você não é mais torto diante do Senhor. Aquele que é íntegro, meu irmão, ele fala, ele pensa, ele age da mesma maneira. Aquele que é íntegro não tem capa. Em todo lugar, ele é a mesma coisa. Não tem aquele negócio, aqui eu sou crente. Chegou segunda-feira, já não é crente mais. Chegou segunda-feira, no trabalho, na faculdade. Um dia desse mesmo, a nossa irmã Thaís mesmo, ela estava falando assim, gente, tem um monte de gente lá que se diz evangélico na faculdade, mas não dá nem para descobrir quem são evangélicos. Sabe por quê? Porque quando chega lá, acabou. Parece que assim, domingo, botou a capa de crente, quando chegou em casa, disse assim, agora eu vou passar minha semana, domingo que vem eu ponho a capa de novo. Não tenta parecer o que não é. Jesus chamou os fariseus de quê? De hipócrita. Sabe o que significa hipócrita? Sabe o que significa hipócrita? Artista. Ator. Sabia? Hipócrita significa ator. Por que ator? Ator, ele... Você vê uma coisa lá, um ator representando, ele é aquilo que ele está representando? Não. Então a palavra hipócrita veio era o nome que se chamava o ator. Então aquela pessoa que aparenta uma coisa, a Bíblia diz que tem aqueles que aparentam, muitas vezes está vivo, mas no fundo estão o quê? Mortos, espiritualmente. E eu contei sobre aquele que é íntegro em qualquer lugar, ele age como servo de Deus. Tem uma ilustração aqui que eu já contei para os irmãos, né? Me contaram, como se foi algo que aconteceu, mas eu não sei porque não presenciei, mas eu já contei aqui na igreja algumas vezes. Um certo pastor, ele estava com um filho no carro, né? Estava andando com o filho no carro,
e passando por um lugar de tipo de fazendas, assim, né? De sítio, fazenda. E de repente ele viu um pé de melancia. Não me pergunta nem como é o pé de melancia, que eu nem sei como é. Viu um pé de melancia. E aquele pai pastor, quando ele viu aquele pé de melancia, ele parou o carro, deixou o filho no carro e disse: filho, fica aqui que eu vou ali rapidinho. Ele pulou a cerca, chegou lá para pegar a melancia, olhou para um lado, olhou para o outro, e o filho: pai! Aí ele de novo olhou para um lado, olhou para o outro, aí o filho: pai! Aí ele: que foi, garoto? Fica quieto. Aí o filho: você esqueceu de olhar para cima. Muitas vezes no nosso dia a dia nós esquecemos de olhar para cima, por mais que ninguém esteja vendo. O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor vê todas as coisas. Temos que ser, para ser íntegro diante dos homens, de Deus, nós temos que ser íntegro diante dos homens. Eu sempre aprendi algo, aprendi com pastores, aprendi com meus pais, mas eu aprendi também com os meus pastores, porque não é uma questão só do que você aprendeu com seus pais, mas o servo de Deus comprou, pagou. É diferente de você perder o emprego, né? Até brincando, o testemunho da irmã Sueli, né? Senhor, olha, se eu pegar fama de caloteiro, é o Senhor. Eu não estou falando de uma situação, às vezes a pessoa perde o emprego e de repente e fica com a vida confusa. Mas tem gente que já compra sabendo que não vai pagar, vai fazendo conta sabendo que não vai pagar, já está ali no caráter ruim que tem. Só que o servo de Deus não. O servo de Deus sente vontade de comprar e disse assim: vem cá, deixa eu ver se eu posso, deixa eu fazer as contas. E a Bíblia diz que é bom você fazer, antes de você construir alguma coisa, você tem que calcular. O Senhor Jesus falou isso. Deixa eu ver se eu vou, deixa eu botar aqui. Não posso comprar agora não. Eu não posso trocar meu celular agora não. Eu não tenho como ajeitar isso não. Ontem até o Pedro: pastor Rogério, que carro quente é esse? Meu ar está ruim. Que carro quente é esse? Porque você não ajeita? Eu disse: porque eu não estou podendo ajeitar agora. Quando puder, ele vai ficar geladinho de novo. Enquanto isso, vai ficar quente. Porque eu só posso gastar o que eu tenho, o que eu ganho. Pegou emprestado, devolva. Ah, mas foi uma coisa tão... A pessoa nem lembra mais. Não importa se a pessoa não lembra mais. Se eu chegar para a pessoa e pedir: me dá R$2 emprestado, a pessoa pode esquecer, mas eu não posso esquecer. Alguém te prestou um livro, te prestou alguma coisa, a pessoa pode esquecer, mas eu não posso esquecer. Para você ver as coisas de Deus, não pensa, as coisas de Deus, não, Deus nem está ligado nisso, Deus está ligado em tudo que se refere à nossa integridade. Deu uma palavra, cumpra. Antigamente dizem que o pessoal tirava um fio do bigode. Eu nunca tive bigode. Tirar um fio do bigode já valia pela palavra. Agora pode tirar às vezes a barba toda. A pessoa fala assim: não, pode contar comigo. Meu irmão, se eu falar para você, olha, se eu der uma palavra, eu vou fazer isso, pode contar comigo, você pode ter certeza. Ah, pastor, é perfeito? Não, sou perfeito não, mas se eu sou... E eu fico triste quando alguém me dá a palavra de alguma coisa porque as pessoas dão palavra hoje e não cumprem mais. E a Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Se eu quiser marcar alguma coisa, Fernando, não, Rogério, não posso. É um não. Mas é a palavra, o não foi firmado, o sim foi firmado. Gente, vamos trazer isso para a nossa vida. Quando você falar sim é sim, não, não. Pode acontecer imprevisto? Pode. Mas tem gente que não está nem aí. Se deu palavra, se não deu palavra.
Marcou compromisso de um horário, naquele horário esteja lá. Aí eu marquei um horário, mas a hora que chegar tá bom. Esse dia uma vez Davi até brincou comigo, pastor como marca? E eu marco, gente, eu sou chato com o horário. Aí vem minha esposa e fala assim, amor, mas ninguém vai estar nesse horário, eu marquei nesse horário. Eu já preguei em mais de 300 igrejas, nunca cheguei atrasado numa igreja para pregar. O culto é 7 horas, eu vou chegar às 7h30. Eu tenho compromisso. Se eu marquei um compromisso, eu tenho que cumprir. O horário foi marcado, gente, isso daí, Deus não olha para isso, Deus olha. É integridade diante dos homens. Quando você marca com alguém um horário e não está naquele horário, você está roubando o horário daquela pessoa. Você não está afetando socialmente, você está afetando a outra pessoa. Então, Noé era íntegro. As pessoas podem até não ter acreditado nele, mas ele tinha palavra. Ele falou, eu vou construir uma arca. Deus mandou eu construir uma arca. Se você falar, eu vou fazer, eu faço. Se não der para fazer, fala logo, não tem como eu fazer. Outra qualidade que a Bíblia coloca de Noé, a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Outro exemplo que nós encontramos na Bíblia, é se referindo em Gênesis 5, um pouquinho antes, é Enoque. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si tomou. Olha só o que é andar com Deus. A Bíblia diz que Enoque, está lá em Gênesis 5, ele andou com Deus e Deus o arrebatou. Arrebatou para si. Como é bom andar com Deus. Como Deus é importante nós andarmos com Deus. E eu sempre digo assim, andar quando você anda com alguém, se você vê uma pessoa que só anda junto com a outra, já viu pessoas que você, quando vê a pessoa, está sempre com aquela pessoa? Não estou nem falando casamento não, mas é casamento também, porque casamento é amizade. Eu estou falando de, você vê uma pessoa, todo lugar que eu vejo o Cleusa, o Malu está junto, meu. Parece até sombra. O que eu vou pensar? Elas são muito amigas. Não é verdade? Se a pessoa anda, você não vai andar junto sempre com alguém que você não se dá bem. Alguém no trabalho, você vê pessoas que só andam juntas no trabalho, é porque são muito o quê? Amigos. E andar com Deus é porque você, quando você anda com Deus, é porque você é muito amigo de Deus. É muito amigo de Deus. Quando a gente anda junto, nós andamos, por exemplo, eu vou andar junto com o Maico. Somos amigos, vamos andar junto. Aí eu vou andando, aí o Maico, peraí, Maico, você está querendo ir para lá, eu vou para cá. Se nós andarmos juntos, nós temos que andar na mesma direção. Quando nós andamos com Deus, nós andamos na mesma direção. Deus tem uma direção. Se eu ando na direção de Deus, eu estou andando com Deus. Mas se eu quero andar e Deus me dá uma direção e eu pego outra, é porque eu não estou andando com Deus. Eu quero traçar os meus próprios caminhos. Noé andava com Deus porque ele andava na direção. Olha, estava a terra toda andando na outra direção, na contramão. E Noé era o único, ó. Todo mundo foi andando na contramão. Quando nós andamos com a pessoa, sabia que nós ficamos parecidos com a pessoa? Isso é normal, de tanto andar com a pessoa. Aí eu já posso usar a esposa. Hoje nossos gostos são muito parecidos. O que nós gostamos de fazer é muito parecido, porque nós andamos juntos, caminhamos juntos. Tem marido que cada um vai para um, marido vai para um lado, a esposa vai para o outro, né? Aí de vez em quando, mas quando o casal é unido, ele tem um gosto parecido, eles começam a se parecer. A única coisa que eu não me pareço com ela é na alimentação. Mas mesmo assim eu ando com ela. Ela vai para o japonês, eu vou com ela.
Mesmo detestando de comida japonesa. Né, Jéssica? Jéssica e Vitor estão sempre juntos. Eu detesto, mas eu vou, porque nós vamos juntos, eu vou lá. Ó, só de olhar para a comida japonesa dá terrível. Mas nós ficamos parecidos, vocês passam a ser parecidos. E quando nós andamos com Deus, por isso que quando você chega num lugar, a pessoa pergunta se você é crente. Não é por causa da sua roupa, não. Não é. Porque a roupa que você está usando, outras pessoas às vezes estão usando a mesma roupa que você. É porque olha para você e vê Cristo em você. Porque você começa a se parecer com Deus. Aconteceu com Pedro. Pedro mesmo na desobediência dele, ele querendo lá ficar escondidinho, ninguém perceber. As pessoas chegou assim e falaram assim, vem cá, você é um dos discípulos de Jesus. Ele, não sou não, você se parece com ele. Aí ele, meu Deus do céu. Aí saiu, foi para o outro lado. Vem cá, você é um deles. Você se parece com ele. Meu Deus. Não tem como esconder uma luz, uma candeia, não tem como esconder. Quem tem a luz de Cristo não tem como esconder. Onde chega todo mundo percebe. Porque é luz. Quanto mais luz no meio das trevas, Noé era uma luz, era uma lâmpada, uma fogueira, sozinho ali no meio de um monte de trevas. Mais uma característica de Noé, ele era obediente. Gênesis 6:22 diz, assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Noé obedeceu todas as ordens de Deus. Deus foi falando como fazer a arca. Olha, eu quero a arca desse jeito, nessa medida, com essa madeira, tudinho. Deus foi falando para Noé. Relacionamento é isso, porque você obedece, mas você reconhece a voz. Deus falando com Noé, eu quero dessa maneira, tudo certinho. Se nós recebemos a palavra de Deus, devemos obedecer a Ele e fazer da forma que Ele está mandando. Moisés fez tudo, né? Deus, sabe quantas vezes Deus falou com Noé sobre como fazer a arca? Uma vez. Estou falando que Deus falou com ele uma vez. Estou falando para fazer uma arca, falou uma vez. Falou uma vez e ele o quê? Obedeceu. Tem gente que de repente pode até não falar, mas pensa, poxa, o pastor, às vezes eu estou pregando uma coisa aqui, o pastor já falou isso tantas vezes. Eu vou falar muito mais vezes. Porque falando um monte de vezes, e é a palavra de Deus, às vezes o negócio não entra. Pastor, vai ficar repetindo. Aí eu vou falar no seu, de repente, o erro vai continuar repetindo. Deus já falou para parar, Deus já falou para obedecer. Obediência, a Bíblia diz que gera bênção. Se você quer ser abençoado pelo Senhor, seja obediente a Deus. Seja obediente a Deus. E por último, Noé tinha fé. Hebreus 11:7 diz, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, porque fé não é aquilo que você vê. Divinamente avisado por Deus, ele teve fé das coisas que ele não se via. Temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a sua fé. Deus chega para Noé, olha só, presta atenção, irmãos. Deus chega para Noé e fala assim, olha só, prepara uma arca, que vai acontecer algo que nunca aconteceu. Como assim, pastor? Até aquele dia nunca tinha chovido sobre a terra. Vai cair água do céu, né? Até para explicar chuva, para quem nunca viu chuva, é difícil. Não sei nem como o Senhor chegou para ele e falou, vem cá, ó, vai chover aqui. O que é isso, Deus? Vou mandar água sobre a terra, vai encher toda a terra, prepara a arca. E a Bíblia diz que ele acreditou no que Deus falou. Muitas vezes a palavra é ministrada para você aqui, e muitas vezes você, no seu coração, você não está recebendo, acreditando na palavra de Deus. Meu irmão, acredita no que Deus está falando. Se Deus falou, Moisés,
Ele acreditou nas promessas de Deus. Era ilógica? Era, nunca havia chovido. E ele acreditou apesar do tempo. Meu irmão, às vezes Deus fala uma coisa, ele foi lá e fez a arca. Eu não sei quanto tempo ele fez a arca. Mas vamos dizer, alguns estudiosos dizem que foi 60, 70 anos. Ele podia pensar assim, ó, acabei de fazer a arca, agora Deus vai mandar chuva. Porque Deus não tinha falado, vem cá, acabou a arca, está pronta, Deus vai mandar chuva. Aí passa 5 anos e nada. Passa 10 anos, Deus mandou eu construir uma arca, queria mandar chuva. A arca está aqui, prontinha. Mas cadê a chuva? Tem um tempo de Deus. A fé dele não foi abalada por causa do tempo. E muitas vezes a nossa fé, alguma coisa nós estamos buscando de Deus, não está vindo ainda? Não é não. Ele continua crendo. E a última qualidade de Noé está em 2 Pedro 2,15, que diz: e ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Durante 100 anos, além de construir a arca, que às vezes a gente fala assim, eu estou muito ocupado para fazer a obra de Deus. Mas a Bíblia diz que ele era pregador de justiça. Ele ia lá, eu acredito, ia lá, ó, construir um porquinho da harpa, e chegava lá para o povo e disse assim, povo, se arrepende, gente. Vamos deixar esse pecado. Deus, pela onisciência dele, sabia que ia ser salvo Noé e sua família. Aí eu faço uma pergunta para você, e se o povo se arrepende? Ele ficou pregando em arrependimento, e ninguém aceitava. Esse cara é louco. Ah, você é aquele lá que está fazendo aquele barco grandão lá? Que é aquele negócio grandão lá de madeira, que nem sabia que é barco. Aquele negócio grandão lá? Ah, é o velho louco que está falando. Olha lá o velho louco. E ele, gente, se arrepende, gente. Deus vai destruir tudo por causa do pecado. Se arrepende, se arrepende, se arrepende. Meu irmão, não pare. Não deixe de pregar arrependimento. Não importa o que os outros vão dizer, não importa o que as pessoas vão dizer, fale de Deus. De repente vão te chamar de louco. Que é isso, Fernando? Logo você é uma pessoa que acha que evangelho é coisa de ignorante. Não sabe que a ignorância está em não ter Jesus. Você é um homem instruído. Vai cair nessa. Pirou. Agora esse negócio de Bíblia, de igreja, aquela farrinha que a gente fazia, acabou. Ei, Fernando, Jesus mudou minha vida e quer mudar a sua também. Eu não sou louco, não. Deixa eu pensar que é louco. Verdadeiramente, diante do mundo, muitas vezes nós somos loucos. Aquela arca simbolizava a salvação. E a nossa salvação, aquela arca, ela foi comprada. A arca foi comprada? Não, ela foi construída. E eu sempre digo uma coisa, você é salvo. Mas a nossa salvação é construída através de santidade. A nossa salvação é construída através de firmeza. Servo de Deus tem que ser firme com Deus. Através de dedicação. Nós nos dedicamos em tudo na nossa vida, mas para Deus, não, porque você quer ser salvo, tem que se dedicar para Deus. Eu sempre digo uma coisa, não adianta querer botar Deus ali, ó, olha Deus, quando eu tiver um tempinho para o Senhor, tudo bem. Não, Deus não quer um tempinho, porque Deus não é um Deus de tempinho. Essa arca tem que ser construída com perseverança. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Eu, quando estava preparando essa palavra, eu já falei para Deus, em algumas das minhas orações, Senhor, eu quero ser como Noé. Eu quero ter essas qualidades de Noé, porque o Espírito Santo já está desde o início da semana ministrando no meu coração. Às vezes é difícil. Às vezes é difícil. Não vou dizer que é fácil. Ser fiel é fácil? Não. Ser fiel às vezes exige esforço.
Por isso que o Senhor chegou para o Josué e disse: esforça-te, tem de bom ânimo, porque você vai fazer a minha obra, você vai estar fazendo aquilo que agrada o meu coração, Josué. O Senhor está falando para você: esforça-te, tem de bom ânimo, o ânimo vem de Deus. Que cada qualidade que foi ministrada aqui, de Noé, de andar com Deus, de integridade diante de Deus, de ser justo, ser de Deus, que verdadeiramente você possa falar, ter isso daí no seu coração: eu sou de Deus. Ontem eu estava falando para uma pessoa: mas eu não sou de uma religião, eu sou de Cristo. Eu falei para uma pessoa: eu não sou de religião, eu sou de Cristo. Nós somos de Deus, é isso que tem que ter firmeza naquilo que nós estamos falando. Nós somos de Deus. Noé, ele era de Deus. Isso fazia toda a diferença. E se você se você for de Deus, você vai fazer toda a diferença. Se você for de Deus, na sua família vai fazer toda a diferença. Se você for de Deus, as coisas na tua vida vai fazer toda a diferença. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos pela tua palavra, Deus, que verdadeiramente, Pai, ela crie vida nos nossos corações, Senhor. Nós vemos o exemplo de Noé, que era o único justo de uma geração, Pai. E a tua palavra diz que quando o Senhor voltar para buscar a tua igreja, o mundo vai estar igual na época de Noé, Pai. Então quem tem que ser o justo que agrada o teu coração somos nós, igreja. Porque o Senhor está olhando, vai olhar para aquele que é justo. Por isso eu peço, ó Pai, pela vida de cada um aqui, Pai, que cada um aqui esteja com a vida em tuas mãos, Senhor, a vida no Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir.